Salve, salve minha gente! Nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar a dividir por zero. Como assim? Você já deve ter visto por aí algum professor de matemática que te falou que não tem como dividir por zero, que é indefinido, que é indeterminado, que dá pau, uma bobagem isso aí, velho. Isso aqui é a coisa mais simples do mundo. Presta atenção, como é que funciona a divisão por zero? Por exemplo, vamos pegar e dividir 2 por zero, uma continha fácil. Então olha só, você pegar 2 dividido por zero, então aqui eu vou pegar 2, é muito simples. 2 dividido por zero vai dar... Salve, salve universo narrado. Bom, brincadeiras à parte, vamos falar sério e vamos discutir um pouquinho qual que é o pecado, qual que é o crime em dividir por zero. São dois os casos que a gente tem que discutir. Por que esse negócio não dá certo? Por que não funciona, né? Vamos discutir uma indeterminação e uma indefinição, que é eu pegar um número qualquer diferente de zero e dividir por zero. Qual que é o problema que tem nisso? Tem um problema nisso. E o que acontece se eu fizer zero dividido por zero? As duas coisas é pecado, é crime, não pode. A gente vai ver qual é a diferença entre elas. Então presta atenção. Vamos lá, 2 dividido por zero. Como é que eu faria essa conta? Antes disso, né? Antes da gente fazer essa conta, vamos pegar uma conta que a gente sabe que pode ser feita, uma conta que não tem problema nenhum e tal, que é uma divisão qualquer. Então, por exemplo, pega aqui, sei lá, 10 dividido por 2, uma conta simples, vai. 10 dividido por 2, isso aqui dá 5. Beleza. Lembra que multiplicação e divisão são operações que são inversas uma da outra. Então, por exemplo, se eu dividir por 2, se eu fizer o inverso disso com o resultado, que é multiplicar por 2, eu volto até a própria coisa. Então, por exemplo, se eu peguei 10, dividir por 2 e deu 5, se eu pegar 5 e multiplicar por 2, volto a ter o 10. Aí a gente imagina que é como se esse 2 passasse multiplicando aqui, né? Então a gente fala isso, né? É um jeito mecânico de gravar a coisa, a gente já discutiu isso em detalhes. Esse cara passa multiplicando, 5 vezes 2 é 10. A igualdade continua valendo e tal. A gente sabe que não é bem isso que acontece. A gente já discutiu isso em bastantes detalhes aqui. O que rola no final das contas é o seguinte: aquela ideia nossa daquele postulado no livro do Euclides, que a gente discutiu naquele primeiro vídeo sobre os fundamentos da matemática. A ideia é que eu posso fazer qualquer coisa do lado de uma igualdade, desde que eu faça a mesma coisa do outro lado, e a igualdade permanece valendo. A gente discutiu aquele negócio, que a brincadeira era, eu vou pegar e multiplicar por 2 aqui de um lado, só que aí eu tenho que multiplicar por 2 do outro lado também. Se eu faço coisas iguais a iguais, eles permanecem iguais, beleza. Só que se eu multiplicar por 2 e dividir por 2, uma operação cancela a outra, já que elas são operações inversas, né? Isso significa eu falar que isso aqui corta com isso. Então do lado de cá ficou só 10 e aí a gente caiu naquilo que era 10 igual a 5 vezes 2. Daí essa ideia que a gente coloca é como se eu passasse esse cara aqui multiplicando e tal. Enfim, a conversa é mais ou menos essa. O importante aqui é o seguinte: se eu tenho então essa operação, então aqui ó, deixa eu voltar para ela. Se eu tenho essa operação 10 dividido por 2, eu quero só que a gente reconstrua o raciocínio de que isso aqui significa pra gente, né? Eu posso ler assim, 10 dividido por 2 é 5, ou se eu pegar o 5, multiplicar por 2, eu volto até o 10. Tranquilo, beleza, só uma revisãozinha rápida aqui de como é que a gente pode manipular essa expressão. Tranquilo. Então pega aquilo ali. Quanto que é 2 dividido por 0? Por si só já é estranho. Se for pensar em termos de números naturais, que é quando a gente começa a definir essas operações todas, bom, um pedaço de bolo. Se eu pegar um pedaço de bolo e dividir por 2 pessoas, cada um vai ter metade do bolo. Se eu dividir por 3 pessoas, cada um tem um terço do bolo. Beleza. Se eu dividir por uma pessoa, ficou só pra mim. Então eu tenho o bolo inteiro. Mas se eu dividir por 0 pessoas, uai, mas peraí, por 0, dividir por 1 eu fico com ele todo, por 0 dá ele todo também, mas ninguém vai pegar o bolo, só... já fica um pouquinho esquisito se for pensar em termos de números naturais, mas beleza. Mesmo que você não tenha intuição nenhuma sobre isso, você fala, velho, vamos supor que isso aqui dá um valor, sei lá, x. Não sei que número que é esse não, mas o resultado dessa divisão, 2 dividido por 0, vai dar um valor x. Que valor que é esse, né? Bom, teoricamente, se essa operação aqui existe, eu posso passar o 0 para lá multiplicando, não é isso? E eu volto a ter o 2, não é isso? Então se eu dividir por um número, quando eu multiplicar por ele, eu fiz o inverso da operação, eu volto a ter aquele número original. Tranquilo ou não? Então, ou seja, eu poderia escrever essa expressão da seguinte forma: 2 é igual a x vezes 0, né? Passei o 0 para lá multiplicando, enfim, beleza. Não deixe de assistir esse vídeo que eu estou citando não, hein, velho? É um vídeo bem importante sobre como é que a gente manipula, o que é a matemática, né? Como é que funciona esse jogo e tal. Ok, beleza. Aí, olha pra cá, velho. Me fala, que número que é esse? Aqui fica mais fácil a gente intuir que número que é esse. Que número que é esse que vezes 0 vai dar 2? Você falou, esse número não existe, né? Porque 0 vezes qualquer coisa
É zero. Quanto que é zero vezes 50? Zero. Zero vezes 3, zero. Ou então, peraí, então é impossível que isso aqui seja uma igualdade. Essa expressão aqui, ela é impossível de ser satisfeita. Beleza ou não? Não tem como eu definir um número x aqui, tal que ele vezes 0 dê 2. Esse número simplesmente não existe. Então a gente fala que isso aqui é uma indeterminação matemática. Indeterminação. Beleza? Então esse número não é determinado, esse x não existe. Então esse que é o problema, por isso que não tem como. Aí você fala 3 dividido por 0, tanto faz, né? 5 dividido por 0, qual o número que vezes 0 dá 5? Nenhum, não tem esse número, a gente não consegue determinar que número que é esse. Por isso que a gente não pode dividir por 0. E é um dos problemas então que aparece no jogo, né? Mas também não é um problema também que deveria nos incomodar tanto, porque se a gente for conectar com a realidade, dividir por 0 não é exatamente algo que nos interessa. Igual isso, assim, vou pegar um bolo e dividir por 0 pessoas. Não, qual que é o sentido disso? Você dividir por 5 pessoas, por 10, por 20 pessoas, por 50. Na verdade, são só números naturais e positivos aqui, né? Dividir por 0 realmente é algo que a gente não trabalha, né? Existe, é claro, né? O limite, né? Quando você divide por números cada vez menores, a coisa vai explodindo e tal. Mas enfim, não vou falar de cálculo aqui não, né? Aqui é só a conversa de por que não dá para dividir por 0. Beleza. Agora, e o 0 dividido por 0? É a mesma coisa? É exatamente a mesma situação? Na verdade, não. Você vai ver que é exatamente o contrário. Enquanto aqui eu não consigo determinar o número, aqui a gente vai ver que existe uma infinidade de números possíveis para o resultado dessa divisão. Como assim? Então, olha só. Quanto que é 0 dividido por 0? De novo, difícil de intuir, né? Você pega, tá, 10 dividido por 2 é fácil. Eu tenho 10 balas, vou dividir por 2 pessoas, cada uma fica com 5 e tal. Se eu tenho 0 balas e vou dividir por 0 pessoas, quantos que cada um vai levar? Bom, se fosse por um número diferente de 0, daria para a gente intuir. Por exemplo, se eu tenho 0 balas e vou dividir por 2 pessoas, com quantas balas que cada um desses aí vai ficar? Bom, se é 0 balas, não importa qual é o número de pessoas que eu vou dividir, cada um vai ficar com 0, não tem bala nenhuma. Eu não, então isso aqui vai dar 0, né? Enfim, isso aqui é dividir por 2, se eu multiplicar por 2, volta até o que eu tinha. Passo 2 para lá multiplicando. Então você acha que 0 é igual a 0 vezes 2. Que é essa propriedade que a gente até usou aqui, né? Beleza ou não? 0 vezes qualquer número vai dar 0. Se eu divido 0 balas por 37 pessoas, vai dar quanto? 0. Então 37 vezes 0 é 0. A gente acabou utilizando essa propriedade, não sei se ela é tão evidente para você, mas então tá aqui. Por que 0 vezes qualquer número vai dar 0 também? Beleza, está explicado aqui. A gente acabou até usando isso aqui para definir esse negócio aqui, para entender esse negócio aqui, né? Ok, mas aí, e se for 0 por 0? Já fica estranho também de intuir, tá? 0 balas, vou dividir por 0 pessoas, negócio estranho dividir por 0, né? Beleza, então coloca aqui, ó. Vamos dizer que isso aqui, ali eu usei x, vamos dizer que isso aqui dá y. Então o resultado dessa conta, sei lá quanto que vale essa conta, mas enfim, vamos dizer que dá y. De novo, eu posso, né, passar o 0 para multiplicando. Eu tô falando assim, né, a gente acaba utilizando essa nomenclatura porque é mais fácil, né, de você falar. A mecânica fica mais fácil quando a gente usa isso. Mas você já entendeu, você viu aquele primeiro vídeo lá da matemática, você entendeu bem os fundamentos, como é que esse jogo funciona, o que a gente está fazendo de verdade, né? Beleza, então vai ficar assim, ó, a minha equação 0 é igual a y vezes 0. Agora olha para essa equação, é um negócio diferente que aconteceu aqui, né? Pergunta, qual que tem que ser o valor desse y então para dar certo? Aqui eu não consigo achar um valor de x que dá certo. 0 vezes qualquer coisa dá 0, não dá 2. Então não tem como você achar um valor de x que faz isso aqui funcionar. Aqui já é o contrário. Qual o valor de y que faz isso aqui funcionar? Qualquer um. Coloca y igual a 2. 2 vezes 0 dá quanto? 0. Funcionou a equação. Verdade. Check. Coloca y igual a 37. 37 vezes 0, pô, dá 0. Coloca y igual a 1. 1 vezes 0 dá 0. Coloca y igual a 0. 0 vezes 0 dá 0. Então, qualquer número que você colocar aqui vai funcionar. Então esse negócio aqui não tem como, isso aqui é uma indefinição, a gente não consegue definir esse negócio aqui. Então isso aqui é uma indefinição. Ou o contrário, acho que na verdade é o contrário, eu vou fixar nos comentários aqui. Se eu não me engano a gente chama isso de uma indeterminação, não consigo determinar um valor y que faça isso aqui dar certo, e isso aqui é uma indefinição. A gente não consegue definir essa operação porque não existe nenhum cara x que faz x vezes 0 dá 2, enfim, isso sempre vai dar 0. Eu acho que os nomes estão trocados aqui, mas enfim, os nomes para os nossos propostos aqui não é o mais importante, né? Dá uma olhada no primeiro comentário que eu vou fixar isso lá, mas o fato aqui então é o seguinte, é a brincadeira com os números mais uma vez. Então tá aqui, a gente não consegue dividir nenhum número diferente de 0
por zero, porque a gente não consegue achar o resultado, é impossível de ser encontrado, porque qualquer que seja esse resultado que você acha que dá, vezes zero nunca vai dar um número real diferente de zero. Já zero dividido por zero pode ser qualquer coisa, né? Então como é que você fala que zero dividido por zero é um número qualquer? Você escolhe, para mim zero dividido por zero é 53. Não, então esse negócio aqui também é crime, esse negócio aqui também é pecado. Então dividir por zero, seja um número diferente de zero, ou seja o próprio zero, apesar dos problemas serem distintos, é pecado do mesmo jeito, não pode fazer. Então tá aí um pouquinho mais sobre o zero para você entender como é que funciona a coisa, né? Agora tem uma última coisa que aparece um pouco, que algumas pessoas perguntaram, vou deixar vocês pensando aí, vai. Vou levantar a bola para vocês irem refletindo sobre isso. Tenta imaginar aí, quanto que dá zero elevado a zero, hein? Aqui eu peguei o zero e dividi por ele mesmo. E se eu fizer zero elevado a zero? Quanto que dá? Tem como a gente fazer isso aí? É possível? E aí, pensa um pouquinho aí, quem sabe isso aí não vira um vídeo, então reflete um pouquinho sobre zero elevado a zero. Se quiser refletir sobre isso, assiste esse vídeo com calma aqui, pega essas ideias aqui com calma e assiste também o nosso vídeo sobre potenciação. É um videozinho que a gente discute também algumas propriedades de potenciação que pode ser útil para você refletir sobre o resultado disso. Tranquilo, pessoal? Curtiram o vídeo? Deixa seu comentário aí. Os comentários de vocês sempre me ajudam muito a selecionar o conteúdo que eu estou trazendo para o canal. Muitíssimo obrigado pela atenção. Como sempre, valeu, até mais. Tchau, tchau.